entrado, o movimento do aquário. Eu acho que tinha que entrar, porque para explicar um pouco e fazer com que essa discussão aconteça lá dentro. Porque esse nosso não entrada na universidade abre espaço para aquilo que já está constituído. Nós, como o Léo falou, há uma série de convênios que a universidade faz muito facilmente, chancelando muitos projetos, alguns projetos interessantes. Por exemplo, há alguns projetos na área da cultura desenvolvidos com a Vila das Artes, por exemplo, que eu acho que são mais que tudo necessários para constituir certas relações com a sociedade, visando alguns fins muito específicos. Acho que isso é um papel importantíssimo. Acho que a universidade devia estar mais dentro desses processos. Agora, em relação ao que pensamento dá tanta abertura a esse tipo de jogo fácil, né, de adesão fácil da universidade a alguns projetos, é óbvio que há um pensamento na universidade muito forte, que a gente pode ver, por exemplo, em relação a um documento que está sendo enviado para todos os professores agora nessa semana que passou, falando da necessidade de fazermos cursos no SEBRAE para que a gente possa cada vez mais colocar para os nossos alunos uma visão de empreendedorismo, que é uma discussão super difícil, super problemática, que a universidade está comprando muito fácil, né, em relação ao que é essa ideia do empreendedorismo. Entre os exemplos da carta está de que, por exemplo, o estudante de cinema, para que ele monte seu negócio, é um tipo de visão de instrumentalização do conhecimento muito forte. E às vezes essa discussão nem é uma discussão que vem de um pensamento que quer instituir isso na universidade como uma força importante e tal. Às vezes é puro adesismo a um certo discurso que existe sem nenhum questionamento e às vezes até bem intencionado em alguns casos, sabe? No sentido de promover o tal desse modelo de desenvolvimento que vem se dando dessa forma, né? Essa ideia do empreendedorismo, por exemplo, é algo bastante criticado da forma como ele se institui, né? Nós temos alguns professores trabalhando muito com isso. Por exemplo, o Silvio Gadelha, na educação, é talvez um dos que mais formularam um pensamento a respeito dessa questão. E, enfim, a universidade não é, por ser um lugar, esse espaço onde possivelmente se cria um pensamento crítico, onde há um espaço para essas discussões, ela não se isenta, por ser universidade, de todas as relações de força que se estabelecem na sociedade de uma maneira geral. E, obviamente, alguns setores da universidade que são mais ligados aos serviços e aos produtos e às engenharias e, enfim, ao que seria gerar um tipo de conhecimento que produz um certo resultado em termos de desenvolvimento, né, tecnológico, por exemplo, né? Eles têm um peso muito forte e esse pensamento nunca vem associado a uma discussão mais crítica. É interessante de pensar isso, porque nós estamos num país onde essa área das engenharias e das tecnologias, elas têm uma importância muito grande em relação ao processo mesmo que o país vive, de desenvolvimento, vamos dizer assim, ou de aposta num certo modelo de desenvolvimento, onde o que está sendo incorporado e o que há de, vamos dizer assim, de urgência em relação a esse desenvolvimento tecnológico para suprir algumas deficiências que teriam no sistema, no sentido de fazer com que essas coisas se desenvolvam, com que esse país produza mais, que tenha avanços na área tecnológica, eles vêm muito de assimilação de modelos, de formas e de poucos questionamentos. E tem, por outro lado, um jogo fácil em relação
a que a universidade receba recursos, por exemplo, da Petrobras, por exemplo, de setores dessa área de turismo, por exemplo, parece caminhos muito fáceis em relação a absorver esses projetos, fazer com que a universidade imediatamente entre neles. O grande problema para a universidade é que se nós vivemos num mundo em que as coisas estão se andando muito, por exemplo, um mundo que gira muito, por exemplo, nós vemos uma crise muito forte na Europa, da economia europeia. E aí há uma expectativa que venha para o Brasil um grande número de pessoas, tais como, por exemplo, vem ocorrendo agora há pouco em Portugal. Eu vi o quanto, dos que migraram no ano passado, 140 mil pessoas migraram para outras regiões. Boa parte vem para exatamente suprir algumas carências de conhecimento ou de tecnologias de algumas áreas. Por exemplo, para a Suíça foi uma quantidade enorme de enfermeiras. Para a Alemanha foram 40 mil engenheiros. Então, nós vivemos num momento em que há um processo migratório em relação às acomodações, em relação à crise, muito forte. E há um discurso que a gente adere muito fácil, de que ou nós entramos, ou nós aqui no Ceará, no Brasil, em especial no Ceará, em relação à Universidade Federal do Ceará, vai ficar na borda desse processo, e porque não tem tecnologia, porque não tem capacitação tecnológica de mão de obra, vai ficar nas bordas, enquanto boa parte das pessoas de outros lugares vai tomar esses espaços onde teria mais dinheiro, onde teria emprego. Essa mentalidade da geração de emprego é alguma coisa que cola muito. Isso quase cola, se não fosse uma certa ideia do movimento na época do estaleiro, por exemplo, né? E aqui o número pelo menos o que eu vi, de 150 empregos diretos, e a relação com o Poço da Draga, no sentido de absorver. Esse discurso também colou muito na época do Dragão do Mar, quando foram construir. Então tem algumas tensões que são da sociedade que não exime a universidade, quer dizer, que a universidade não está fora disso, ela se vê absorvida por isso. Porque eu acho que falta uma certa entrada de outros setores para fazer esses movimentos chegarem e poderem ter uma repercussão nesses setores, que são setores que estão pensando, que estão envolvidos diretamente, que estão entregando a universidade a esse pensamento. Então, eu acho que essa é uma questão importante para o movimento, que o movimento se aproxime das universidades para que essa discussão seja feita, e a gente tem, inclusive, capacidade de fazer algumas leituras do que está ocorrendo nesse momento em relação a esse discurso do desenvolvimento, do empreendedorismo, a esse discurso da criação de empregos, então, que vai passando por cima de tudo. E eu fico o movimento como fosse sempre uma resistência de alguns sonhadores que não estão preocupados com isso, que não estão interessados em saber se vai gerar desenvolvimento, são antidesenvolvimentistas, em princípio, ligados aos movimentos que dizem respeito à defesa do meio ambiente acima de tudo, enfim. E acima de tudo significa acima das pessoas, enfim. Eu acho que nós temos uma série de tensões que não são fáceis. Não é fácil ser só a favor e contra. Tem tensionamentos que eu acho que a gente tem que entrar. Obviamente que aqueles que estamos dentro das universidades e vemos os nossos reitores, os dirigentes, sejam pró-reitores, sejam diretores dessa superintendência, como no caso como chama? Do Labomar, né? Que hoje não é mais um laboratório, é uma unidade acadêmica. E a gente fica bastante incomodado de que eles façam essa adesão e falem em nome da universidade sem ter feito essa discussão. Mas eu acho que nós temos a ADUFS, por exemplo, e as associações, a Associação dos Servidores, que são canais para interlocução e para produzir essa discussão. Porque senão a gente vai ficar
sempre correndo por fora e se submetendo aos modelos que, enfim, que vão para lá para dentro e que pedem da universidade a chancela para parecer ser alguma coisa séria, né?